todo louvor, toda adoração, toda nossa gratidão, Senhor, somente a Ti, Senhor Jesus. Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos atos, louvai-o segundo a sua excelente grandeza. Louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e órgãos, louvai-o sobre os altos símbolos, louvai-o sobre os altissonantes símbolos. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Aleluias. Nós temos fôlego, nós estamos respirando, nós estamos vivos, e que nós possamos realmente louvar o nome do Senhor, agradecer o nome do Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, mesmo que às vezes pareça pouco, parece nada, mas Senhor, o que eu tenho, Senhor, hoje, mesmo que pareça pouco, Senhor, eu quero pegar este pouco e te louvar, Senhor, te agradecer, Senhor, te exaltar, Jesus amado, e que a presença do Senhor neste lugar, nesta manhã, venha nos enchendo, Senhor amado, venha, Senhor, preenchendo todo o espaço dentro de nós, Senhor amado, até que tudo venha transbordando, Senhor, e todo, Senhor, espaço onde nós achamos que estava pouco, Senhor, que o Senhor preencha, que o Senhor encha com a tua presença, com a tua unção, com a tua graça, as tuas misericórdias, Deus. Pai querido e santo, obrigada, Senhor Jesus, por essa nova semana, essa nova oportunidade, Senhor, de bênção, Senhor amado, nova oportunidade, Senhor, para agradarmos mais a Ti, Senhor, uma nova oportunidade, Senhor amado, para vivermos, Senhor Jesus, os Teus milagres, Senhor amado, sobre as nossas vidas. Pai querido e santo, nós te adoramos por este novo dia, nós te bendizemos, Senhor, por cada vida presente aqui nesta manhã, Deus, por aqueles que ainda irão assistir, Senhor, este culto pela internet, Senhor Deus, pelas redes sociais, ó Pai, que sejam tocados, Senhor, que sejam alcançadas, Senhor, estas vidas, Deus, Pai querido e santo, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós pedimos a Ti nesta manhã, Senhor, que a cada nome, Senhor, dessa caixa de oração, ó Deus, a cada pedido feito, Senhor amado, que o Senhor atende para cada um, Senhor Jesus, que o Senhor visita, Pai, os que estão passando por um momento de enfermidade, por aqueles que estão pedindo, Senhor, por uma porta de emprego, por aqueles que estão pedindo, Senhor, a libertação dos vícios, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta manhã, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós, Senhor, apresentamos estas vidas a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Alcance e visite, Senhor, a cada um, Deus. Toque nos corações endurecidos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Coloque a paz, Senhor, a Tua paz dentro dos lares, Senhor, onde estão tendo confusões, Senhor, e brigas, Pai. Que tudo isso caia por terra no nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós servimos a Ti, um Deus santo, fiel, justo, verdadeiro, poderoso, maravilhoso, Deus poderoso. E nós cremos, Senhor, em Ti. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos no Teu agir, Senhor. Nós cremos, Senhor amado, que o Senhor tem todo o poder, Senhor Deus. Obrigada, Jesus amado, por esta casa de oração. Obrigada por esta mesa posta, Senhor Deus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, hoje para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vamos adorar a esse Deus maravilhoso, a esse Cordeiro Santo que nos traz a paz. Aleluias. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz.
Receba e aceite, Senhor, a nossa adoração, a nossa entrega a Ti, Senhor, nesta manhã, Jesus. Aleluia. Somente a Ti nós vamos clamar, Senhor Jesus, pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna, então onde nós queremos, Senhor, ir, Pai, para este caminho, esta verdade, esta vida que é o Senhor. Aleluia. Te vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Contigo caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Oh Senhor, cada caminho, verdade e vida, aleluia. Te vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Contigo caminhar, Tu és a direção.
Senhor, sentindo, Senhor Deus, crendo, Senhor, no mover do Teu Espírito Santo aqui neste lugar, no mover do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor Deus, no toque, no abraço, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, se movendo neste lugar, nas nossas vidas, nesta manhã, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Santíssimo Jesus. Glória ao Teu nome sobre toda a terra, Senhor Deus. O Espírito Santo.
valor para o Senhor. Nós temos valor sim. Às vezes o inimigo realmente tenta. Você não é nada, você não consegue, você não pode, você não vai dar conta. Mas a palavra do Senhor que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, naquele que nos ajuda, que é o nosso Jesus. Por nós realmente não podemos nada, não podemos sair da cama de manhã se não for pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Obrigada pelo teu amor, Jesus. Obrigada por nos envolver com o teu Espírito Santo. Obrigada por fazer de nós, Senhor, uma família em ti, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor Jesus.
É assim que funciona, é assim que o Senhor faz conosco, é assim que o Senhor nos ensina cada dia a vivermos na dependência total dEle, da presença dEle. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? Bom dia a todos, em nome de Jesus. Hoje é um grande dia. O dia em que Deus fez para que nós nos alegrássemos nele. Aleluia. Se ele fez é porque é bom. Tudo que ele criou é bom. Aleluia. Pai, nós te louvamos, ó Deus querido, entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Nos apresentamos diante de Ti, Pai, na Tua casa, chamada casa de oração, Pai querido. Lugar que o Senhor escolheu para nós, ó Deus, para que nós estivéssemos aqui para Te adorar, ó Deus querido, para Te buscar, ó Deus, para Te entronizar, ó Deus Todo-Poderoso, para declarar, ó Deus, em alto e bom som, Pai querido, para que todo principado e potestade saiba, para que todo inferno saiba, Deus Todo-Poderoso, que nós servimos a Ti, Pai. Nós somos feitura Sua, Senhor Deus querido. Nós somos o Teu povo, ó Deus, que é Todo-Poderoso. O povo escolhido, separado, ó Deus, para estar diante de Ti, Pai Todo-Poderoso. Para levantar as mãos e adorar o Teu nome, ó Deus querido. Para com os nossos lábios, ó Deus, declarar, ó Deus Todo-Poderoso, a Tua beleza, a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu caráter, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor é, Pai, o grande eu sou, Pai querido, tudo, a fonte de todas as coisas, Pai querido, de uma fonte inesgotável, Pai amado. Em nome de Jesus, ó Pai querido, entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai. Hoje é um dia especial aqui neste lugar, Senhor Deus querido, porque é o primeiro domingo do mês, ó Deus, é o dia, é a primícia dos domingos, ó Pai, que vamos entregar ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. Vamos celebrar, ó Deus, a ceia do Senhor, ó Pai. Vamos fazer aquilo que Jesus Cristo deixou como ordenança para nós, ó Deus. Fazer isto em memória de mim, ó Deus Todo-Poderoso, para que não nos esqueçamos, ó Deus, de todo o sacrifício, ó Pai, que Ele passou por nós lá naquela cruz, ó Deus. Nos reunimos, ó Deus querido, diante da mesa, Pai, posta com o suco que simboliza o sangue, com o corpo com o pão que simboliza o corpo de Cristo, que foi partido por nós, ó Deus Todo-Poderoso. E a Tua presença, Pai querido, ela é imprescindível, ó Pai, porque senão não teria sentido nós estarmos aqui, Deus Todo-Poderoso. Assim como Moisés, ó Deus, um dia falou para o Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça nem nos levantar desse lugar, Senhor. Se o Senhor não estiver conosco aqui, Pai querido, nada vai valer a pena, Deus Todo-Poderoso. Mas como eu creio que o Senhor está aqui, como nós cremos que o Senhor está aqui, Pai, o Senhor é o Deus invisível, mas é um Deus real, Pai querido. Então, ó Deus, nós nos sentimos felizes, alegres, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus, e perfeitamente, ó Deus, agradecidos, ó Pai, por sermos escolhidos pelo Senhor, ó Pai, chamados para a Tua casa e a Tua presença, Pai querido. Meu Pai, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que esta live, ó Deus Todo-Poderoso, alcance corações, ó Pai querido, aonde ela for assistida, aonde for ouvida, Pai querido, hoje, amanhã, ou daqui a uns dias, ó Pai, eu não sei quando, ó Pai querido,
Que o Senhor, ó Deus, encontre um coração necessitado, ó Deus Todo-Poderoso, alguém que está clamando pelo Senhor, ó Pai querido, alguém que está sem forças, fraco, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus, para buscá-lo, ó Pai, presos, ó Pai querido, a grilhões, ó Pai, que o Senhor possa quebrar esses grilhões, ó Pai querido, quebrar os ferrolhos de ferro, Pai Todo-Poderoso, e libertar vidas, ó Pai querido, e que vidas sejam salvas, ó Pai, para a glória do Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, ó Pai, e é em nome de Jesus Cristo que eu entrego tudo em Tuas mãos, ó Pai querido Santo. Seja feita a Tua vontade e não a nossa, Pai. É para a glória, honra e louvor do Teu nome que eu oro e já te agradeço, Pai amado. Amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje é o primeiro domingo do mês, é a primícia do mês. Nós vamos orar também pela primícia das nossas ofertas e pelos nossos dízimos. Hoje é o primeiro dia do mês, primeiro culto. Salomão, ele disse em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, queridos? Nós vamos orar e consagrar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo, e louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Pai querido e santo, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, nós consagramos ao Senhor a nossa oferta e o nosso dízimo, ó Pai querido, as primícias da nossa mão. E te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem feito, Pai. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, Pai querido. E creio, ó Pai Todo-Poderoso, que as tuas bênçãos, ó Deus querido, não cessarão, ó Pai querido. Os céus se abrem, ó Pai Todo-Poderoso, sobre este lugar. Ó Deus, e é derramado sobre nós, ó Deus querido, a tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, ó Pai querido, e tudo aquilo que o Senhor tem de bom para nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos e abençoamos a oferta e o dízimo para a glória do teu nome, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Amém? Se você deu a sua oferta, um dízimo ao Senhor, pode depositar no gasofilaço e que Deus te abençoe. Esse é o antigo, tem um novo lá, chama Agenda 2026. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Veja, pega esse envelope ali e põe dentro, por favor. Glória a Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Julho chegou, entramos no segundo semestre. Daqui para frente, parece que vai passar muito rápido. A impressão que tenho, não sei se vocês têm a mesma, é que o tempo está passando cada vez mais rápido. Já um dia de 24 horas já não está nem dando. Tem até um banco aí que colocou um tempo, banco 30 horas, né? Não sei de onde ele arruma. Mas nós conseguimos, chegamos até aqui, e até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Gostaria que vocês, aquele que tem o Face, tem Instagram, publique as coisas da igreja no teu Face, no teu Instagram, e no boca a boca, falar, convidar as pessoas para estar na igreja, fazer com que conheçam a igreja e que venham à presença do Senhor, venham adorar a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Eu busco pregar o Evangelho, falar da palavra, sem mudança, né? Porque a palavra de Deus é uma só. E a Bíblia diz que a mensagem da cruz é poder para aqueles que creem. Então, buscamos fazer isso, e com muita humildade, né? Com muito temor de Deus, nós buscamos fazer a vontade do Senhor. Amém, queridos? Então, nos ajude convidando pessoas, sendo um missionário da igreja, para que nós possamos ver a igreja crescer. Nós não temos os tocadores, instrumentos,
Eu sempre fico triste quando olho para os instrumentos tudo parado. E não só isso, mas mais coisas, né? Mas Jesus disse: rogai ao Senhor da seara para que ele envie ceifeiros para a sua obra. Amém, queridos? Então precisamos estar em oração para que Deus possa nos abençoar. Aleluia, Senhor. Abra a tua Bíblia, meus amados, ali na carta de Tiago. Tiago é depois de Hebreus, antes de Pedro. Depois de Hebreu, antes de Pedro. Em que está baseada a nossa fé? Que tipo de Deus nós estamos servindo? Que tipo de Deus? Se nós olharmos, se nós somos para o Antigo Testamento, nós estamos, você que tem costume de ler a Bíblia, você vai ver um Deus que é totalmente diferente do Deus do Novo Testamento. Não é que ele é diferente. As ações de Deus, eu vejo um Deus que executava a ira rapidamente sobre a vida do povo. Permitia matança, permitia escravizar, tudo porque o povo não fazia aquilo que era para ser feito, não obedecia à voz de Deus. E eles tinham os seus servos, os seus profetas para falar, os sacerdotes. Mas Deus executava juízo rapidamente. E hoje parece que Deus não executa juízo, mas Deus continua o mesmo. O Espírito Santo, ele nos clama para que nós não nos esquecer da palavra de Deus, que diz que ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas nós estamos servindo um Deus, amados, um Deus que é grande, poderoso, um Deus que nos ama. A própria palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E um Deus que continua amando o seu povo e continua querendo que o seu povo se converta dos seus maus caminhos. Fala-se muito em avivamento. Avivamento verdadeiro é quando há arrependimento. Avivamento não é uma festa com muito louvor, não é muita gente cantando, não é muita gente dançando. O avivamento é arrependimento. Quando há arrependimento, nós vemos que as coisas mudam. Ezequiel, quando ele reabre o templo, quando ele começa a reinar, ele reabre o templo, ele coloca todas as coisas em ordem, fala para os levitas se santificar, para que possam adorar a Deus, ministrar o louvor, ministrar a adoração. Ele reabre a casa do Senhor, ele reabre o templo, ele conserta as portas do templo. Então volta, porque e chama o povo a um arrependimento. Aí há o avivamento de Deus, as coisas mudam. E esse Deus, ele não mudou, é o mesmo Deus. Amém, queridos? E Tiago, ele diz aqui algo interessante para nós, é que nós vamos meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor. Aqui, Tiago capítulo 1, versículo 16. E diz assim a palavra do Senhor: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Para si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Isso chama-se, traduzindo, próspero em tudo. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Amém? Vou me reter um pouquinho aqui no versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Porque eu não posso tirar se eu tirar um versículo do texto, do contexto, as coisas não podem ser assim. Nós temos que ver o contexto da palavra para poder pegar aquele versículo e ministrar aquele versículo. Porque senão nós vamos falar aquilo que não é para ser falado. Então, ele está dizendo aqui, olha, que Deus nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós estamos vivendo um mundo cheio de incerteza. Isso significa que a natureza, o amor de Deus, as promessas de Deus, elas são absolutamente constantes e imutáveis num mundo de incerteza. No mundo eu não tenho certeza de nada, eu não sei, hoje nós estamos vivendo uma coisa, amanhã pode mudar tudo. Nós estamos vendo, nós vivemos um tempo em que as igrejas a ministração da palavra de Deus nas igrejas era tudo uma liberdade só, hoje já não tem mais essa liberdade. Já estão querendo frear as igrejas naquilo que ela pode falar. Existe uma ali no congresso lá que não se pode falar lá em Efésios capítulo 2, quando fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. Uma lei que, se pregar esse versículo de Efésios 5, 22, se não me engano, o pregador, aquele que pregar o evangelho, pode levar 5 anos de cadeia, porque pode ferir uma mulher, porque está falando da submissão. A Bíblia não está falando que a mulher tem que ser escrava do homem. Mas o homem é o cabeça da mulher, então ela tem que se sujeitar ao homem, e assim por diante. O cristão sabe muito bem disso. Então hoje, aqui no nosso país, nós estamos vivendo já há muito tempo, nós estamos vivendo uma busca de frear a pregação do Evangelho. E nós sabemos o porquê, eu não quero entrar em detalhes. Mas aquele que tem sã consciência sabe por que está acontecendo isso. E não é só aqui. No Canadá também já estão fazendo leis que já nem a Bíblia inteira pode ser pregada praticamente. E em muitos outros países. Mas então, nesse mundo de incerteza, hoje eu posso pregar, amanhã talvez eu não possa pregar, porque se eu pregar eu vou ser preso. E assim por diante. Aí nós vamos, se isso acontecer, a própria Bíblia Jesus já diz que muitos seriam levados à prisão por amor ao Evangelho. Isso está acontecendo no mundo afora aí. E ainda nós vemos que as coisas aí estão caindo para aquilo que a palavra de Deus diz. Então nós estamos vivendo um tempo de incerteza, mas isso não significa que a natureza de Deus, que o amor de Deus, que as promessas de Deus,
que elas são inconstantes. Não, elas são constantes, elas são imutáveis. O mundo pode mudar, mas Deus não muda. Amém, queridos? Então é isso que o apóstolo Tiago está dizendo, que em Deus não há sombra, não há mudança e nem sombra de variação. O que significa de fato não haver sombra nem mudança de variação? A Bíblia diz que o quê? Que ele é o quê? Ele é o Pai das luzes. No versículo 17, ele é o Pai das luzes e sem sombra de variação. Tiago se concentrou nisso aqui, que ele está falando sobre o quê? Sobre o poder criativo de Deus, sobre aquilo que Deus pode fazer. Ele tem um poder criativo nos céus e na terra. Se você ler lá Gênesis capítulo 1, você vai ver o poder de criação de Deus, pela sua palavra. Se você olhar aí o Salmo 136, se você quiser olhar, Salmo 136... versículos 4 e 5. Versículo 3, né? Amém? Salmo 136, versículo 4 até o versículo 9, desculpa. Diz assim a palavra de Deus, a partir do 3, né? Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Poder criativo de Deus, isso não muda. Ele continua criando. Lá em Jeremias, um pouquinho para frente aí, capítulo 31, versículo de número 35, vai um pouquinho para frente, capítulo 31, versículo 35. Jeremias 31, 35. Amém? Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar, e que faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Poder criativo de Deus. É o poder de ordenar, dar a ordem e as coisas acontecerem. As leis fixas à lua. O sol é um só, mas a lua ela tem as suas leis. Ela tem a lua, tem os 4 tipos de luas, as 4 para determinar as 4 estações do ano e assim por diante. Amém? Ele diz assim no versículo 38, olha, se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser a nação diante de mim para sempre. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados o fundamento da terra, cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ninguém pode fazer, contestar aquilo que Deus fez, porque nele não há mudança nem sombra de variação. Amém, amados? Então, se nós formos olhar, se nós formos olhar pela astronomia, vamos falar dessa forma, nós vamos ver que a luz, ela tem variação de intensidade, ela faz sombra, a sombra muda de lugar, né? O sol, quando sai o sol, ele faz sombra, a sombra muda de lugar, né? Pela lua também, a luz própria da lua, a luz própria das estrelas, Deus deu luz própria para todos os luminares, por isso se chama luminares, né? Os corpos celestes se movem, e quando eles se movem, eles fazem sombra, e a sombra dessas luzes há variação, e Deus é o Pai das luzes.
Ele não varia, nele não há variação. Mas na sua criação, toda a sua criação há variação. Pode ver pelo ser humano, o ser humano também, nós temos variação. Um dia nós estamos bons, outro dia não estamos bons, um dia estamos alegres, outro dia estamos tristes, outro dia estamos isso, outro dia estamos aquilo. Nós somos muito inconstantes também. Em nossa vida há mudança e há variação na nossa vida. Variação de humor, variação de tudo. Então, mas esse Deus que nós estamos falando aqui hoje, nele não há mudança, nem sombra de variação. O Pai das luzes, amém, querida? Então, as sombras lançadas por causa das luzes, ela confronta com o caráter de Deus. Por que com o caráter de Deus? Porque Deus é luz e nele não há trevas. Está lá em 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus, o nosso Deus, ele é luz e nele não é trevas. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Houve variação em Jesus? Nenhuma. Houve mudança em Jesus? Nenhuma. A bondade de Deus é demonstrada pelo fato de que ele não muda. Deus permanece para sempre. Amém, queridos? Deus, nosso Deus, ele permanece para sempre o mesmo. Vamos lá de novo no Salmo 102. Salmo 102. Versículo de número 27. A bondade de Deus é demonstrada pelo fato de que nele ele não muda. Salmo 102, versículo 27. O salmista, ele diz assim, olha, tu, falando de Deus, tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Glória a Deus, amém? Tu és o mesmo, tu és sempre o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Se você for um pouquinho para frente ali em Malaquias, no último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, no versículo 6, primeira parte, Malaquias 3, 6, primeira parte. Deus diz assim através do profeta Malaquias. É o último livro antes do Novo Testamento. Ele diz assim, olha, porque eu, o Senhor, não mudo. É o próprio Deus dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Amém, queridos? Deus Pai permanece para sempre. E Jesus Cristo? Hebreus 13:8. Esse você já conhece, não precisa nem ir lá. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? O Pai não muda, o Filho também não muda. E o Espírito Santo? O Espírito Santo muito menos. Amém? Não há mudança. Do nosso Deus que nós estamos servindo, não há mudança, nem sombra de variação. Na palavra de Deus, o que fala sobre a palavra de Deus? Isaías, no livro Isaías 48, diz assim, que não há sombra de mudança com a palavra de Deus. Vamos ler Isaías lá, 48, para não ficar na minha palavra. Isaías, antes de Jeremias. Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. A palavra de Deus também não muda, não há mudança nem sombra de variação, porque saiu da boca de Deus, né? 48. Amém? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém, queridos? A palavra não vai mudar. Estão querendo mudar a Bíblia aí. Tem uns camaradas aí que querem mudar a Bíblia. Estão achando que é Deus, o semideus, que pode fazer alteração na Bíblia, que a Bíblia está desatualizada.
Já tem Bíblia aí que tem versículo que não consta mais na Bíblia. Então estão achando que pode mudar a palavra, mas vai receber o que está escrito em Apocalipse. Quem acrescentar qualquer coisa a essa palavra, será acrescentado sobre a sua vida todas as pragas do Egito. E quem retirar alguma coisa dessa palavra, será retirada a sua parte da árvore da vida. Deixa esse povo falar. Confia em Deus, siga a palavra de Deus plenamente, porque a palavra de Deus não muda de forma alguma. Amém, queridos? E é segurança para nós. O apóstolo Paulo diz assim, olha, não vos canso de dizer a mesma coisa e a segurança para vós, porque eu temo que assim como a serpente enganou a erva, vós de alguma forma sejam enganados pela simplicidade do evangelho. O evangelho é simples. É sim, não, acabou. O que passar disso, a Bíblia diz que vem do inferno. Amém, queridos? Então, olha, o que está te fazendo? O que está te fazendo para nós passarmos para a parte do pão, do suco? O que te move a servir a Deus? É você ter confiança. Sabe que se em Deus, como em Deus não há mudança nem sombra de variação, nós podemos depositar em Deus toda a nossa confiança e fé nele. Porque não vai mudar. Deus não vai mudar a sua palavra para atender alguém. É nós que temos que nos enquadrar na palavra de Deus. É a nossa vida que tem que ser pautada sobre aquilo que Deus disse que nós devemos viver, como nós devemos viver. E a Bíblia, o próprio Tiago, ele diz que, olha, que nós... Mas alguém pode dizer, mas se nós vivemos num mundo de incerteza, nós passamos por muitas provações, nós passamos por muita perseguição, estamos passando por perseguição, mas tudo isso, ela tem uma finalidade, tem um propósito de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Existe um propósito de Deus na nossa vida. O próprio Tiago, no capítulo 1, ele diz assim, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Eu, desde quando, na minha conversão, eu sempre escuto aquele jargão evangélico, se o diabo não está te incomodando, alguma coisa está errada. Porque o diabo, se ele não nos incomoda, se a nossa vida, nós levamos a vida, não tem nada, o diabo não está mexendo, não tocando em nada, não está pondo dificuldade nenhuma, não está nos tentando em alguma coisa está errada. Porque o que é dele, ele não vai nem mexer com o que é dele, deixa o dele fazer as coisas certas. Quem ele quer tocar? Ele quer tocar nos filhos de Deus, sempre foi assim. Ele quer tocar nos filhos de Deus. Por quê? Porque ele quer tirar os filhos de Deus da presença de Deus. Ele quer fazer com que os filhos de Deus se apostatem da fé. E Deus, muito pelo contrário, Deus nos prova para sermos aprovados, diz a Bíblia, não para sermos condenados. Ser cristão é passar por provação. Porque a prova da nossa fé, ela vai nos permitir que Deus nos abençoe. Deus não vai deixar permitir. A tentação, Deus não tenta ninguém, Ele prova. A tentação, ela vem exclusivamente de Satanás. Então, Tiago está dizendo, atende por grande motivo, toda alegria, passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Há muito crente deficiente. Muito crente com uma fé deficiente, uma fé que se abala por qualquer coisa. E não pense que daqui para frente o negócio vai ser facilidade. Não vai ser facilidade, não. O evangelho não é facilidade. O evangelho puro, genuíno, não é facilidade. É passar por todas as coisas que nós precisamos passar para servir a Deus, para provar que nós somos pessoas boas. Quando nós estávamos aqui, antes, eu estava louvando aquele louvor aí, antes nós tínhamos um preço.
Agora não. Depois que Jesus Cristo morreu por mim e por você, agora nós temos valor. E o valor que nós temos, ele é inegociável. Deus não negocia com Satanás. Deus não vai negociar com Satanás. Tanto é, olha, a prova é que Jesus, quando foi batizado, saiu das águas, foi levado pelo Espírito para um lugar para ser tentado, ele ficou lá durante tempo em jejum. Quando teve fome, o diabo veio atrás dele. E o diabo tentou Jesus, de todas as formas, tirar Jesus, fazer com que Jesus recuse tudo aquilo para aquele que ele veio. Se fez isso com o próprio Senhor Jesus, sabendo quem Ele é, quanto mais quanto a nossa vida. Quanto mais quanto a mim, a você que somos seres humanos, falhos, sujeitos a paixões, sujeitos a mudança, nós somos variáveis, um dia está bom, né, como eu falei, e assim por diante. Quanto mais nós. Então, se o diabo não está incomodando, vamos orar mais. Você sabe quando o diabo começa, você sente que o diabo está te incomodando? Quando você não tem, você quer orar, mas não ora. Você quer jejuar, mas não jejua. Você quer vir para a igreja, mas não vem. Você quer falar do amor de Jesus, mas não fala. Fica com a boca travada. Trava a língua, não fala nada. Não abre a boca. Isso aí tudo é opressão do diabo maligna. Porque o crente fiel, o crente, o filho de Deus, o que ele vai estar? A oração traz comunhão com Deus. A oração nos tem da comunhão, porque eu tenho uma conversa franca com meu Pai. Eu tenho uma conversa com o meu Deus, porque Ele sabe todo a meu respeito, sabe? Quem que não tem um filho, que quando o filho vai trabalhar, volta para casa, quando chega em casa, senta para conversar com o pai, conversar com a mãe, apesar que hoje está tão difícil o negócio assim, né? Os filhos sentar na mesa com o pai, com a mãe para conversar, ou já chega com o celularzinho e vai para o quarto, tranca no quarto, manda mensagem para a mãe na hora está pronta a janta, aí para poder sair do quarto. Mas que pai que não quer ver? Olha, o pai, quando o filho chega, vai na casa, senta para conversar com o pai, contar como foi o seu dia, com o pai, como passou, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, porque tudo faz parte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que pai que não gosta disso? Então, quando nós não conseguimos mais orar, praticar a oração, é obra do diabo. O diabo está nos tentando para não orar, para não buscar a Deus, para não ter intimidade com o Pai. Quando eu não leio a palavra de Deus, não medito a palavra de Deus de dia e de noite, como Deus falou para Josué, medita nessa palavra de dia e de noite para fazer tudo quanto nela está escrito, porque assim você vai prosperar o seu caminho. Quando nós não conseguimos ler a Bíblia, o que acontece? Oposição maligna. Quando nós não conseguimos jejuar, o que acontece? Oposição maligna. Nós temos que orar sem vontade, nós temos que ler a Bíblia sem vontade, nós temos que jejuar sem vontade, nós temos que fazer tudo, mesmo que não tenha vontade, mas nós não vamos fazer a vontade do diabo. Porque o diabo não quer que nós tenhamos intimidade com Deus. Por isso que tem crente deficiente. Crente deficiente. As igrejas estão lotadas. Nossa, misericórdia. Está cheia. As igrejas estão transbordando de gente. E abre templo, mais templo e mega templo. Deus não está preocupado com mega templo. Deus está preocupado com o coração que recebe a palavra de Deus no seu próprio coração. O que ele está? Olha, a preocupação de Deus está aqui. Tiago está dizendo aqui no versículo 21, olha, portanto, despojando-vos de toda impureza. Quando você tira a impureza da sua vida, quando você é lavado pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Nós somos lavados pela palavra de Jesus Cristo. Aí ele diz assim, olha, despojando-nos de toda impureza e acúmulo de maldade, crente mau, que pensa mal dos outros, que deseja o mal dos outros, maldade, que quer a morte dos outros, porque não tem o mesmo pensamento seu, eu desejo a morte, que morra. Não é assim. Ele diz assim, olha, acolhei, receba, com mansidão
A palavra, olha, a palavra é forte. O pastor pregou duro, o pastor isso, aquilo. Receba a palavra com mansidão, a palavra que em vós, para a palavra ser implantada. Para implantar algo num lugar, você vai plantar uma semente, plantar uma semente, você tem que abrir um buraco para colocar aquela semente. Você vai colocar uma caixinha aqui, você tem que quebrar a parede e enfiar aquela caixinha lá. Então ele diz, receba com mansidão a palavra que em vós implantada. E como que a palavra de Deus é implantada na nossa vida? Porque nós recebemos a palavra e ela vai direto para o nosso coração, um coração que está carente, buscando, querendo, desejando que receber a palavra de Deus, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Onde nós vamos passar a eternidade? Então a palavra de Deus ela é poderosa para nos salvar a nossa alma, para nossa alma nos levar para morar com Deus. Mas ele fala, você tem que ser praticante disso tudo. Não adianta ficar ouvindo a palavra hoje aqui, vem na igreja, ouve, sai daqui da igreja, é a mesma coisa, vai fazer os mesmos, a mesma velha criatura continua. A Bíblia diz, né, 2 Coríntios 5,17, nós temos lá na placa, lá do lado de fora da igreja, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Nosso Deus é um Deus de novidade. Ele quer que nós vivamos em novidade de vida. Mas tem gente que está vivendo na vida do passado. Traz as coisas do passado e vamos ver, não, mas não é assim não. Então, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo pagou um alto preço pela nossa vida, o preço do sangue dele. Antes Deus tinha valor, agora não, agora tem um preço. E esse preço é um preço inegociável. Deus não vai negociar por nada. Amém, queridos? Deus não negocia por nada. Deus não muda e Ele quer que nós sejamos guardados deste mundo mau e tenebroso. Ele encerra aqui dizendo assim, olha, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta, de visitar os órfãos, viúvas nas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, porque o mundo contamina. Se você anda, o ambiente contamina. Dependendo do ambiente que a gente entra, você é contaminado. Dependendo com quem você conversa, você é contaminado. O mundo contamina. É por isso que nós temos que ter, temos que ter a armadura de Deus em nossa vida, para que nós possamos, aonde quer que a gente vá, e a luz de Deus brilhando no nosso coração. Amém? A luz de Deus, o Pai das luzes, a luz dele refletindo em nosso rosto. Porque assim o diabo vai olhar, quando o diabo olhar para você, vai ver a luz de Deus refletindo no seu rosto e falar, nesse aqui eu não posso mexer. Se você já viu testemunho de feiticeiro, de macumbeiro, de todas essas coisas, que quando vai num cemitério para mexer em algum corpo lá para fazer trabalho, o próprio Satanás fala, nesse aqui não toca, não mexe nesse, porque esse não é nosso. Se você já ouviu o testemunho de bruxo, de feiticeiro, de macumbeiro, você vai ver. Quando ele vai tocar em um cemitério, vai tocar em alguém ou nos hospitais, que as coisas acontecem também, ou quando vai tocar, o próprio diabo fala assim, não, esse aqui não, porque esse aqui não é nosso. Tanto é, que se você olhar na Bíblia, você vai ver que o diabo disputou o corpo de Moisés. Olha só. O diabo disputou o corpo de Moisés. A Bíblia diz que ninguém sabe onde Moisés está enterrado. Deus o levou e colocou num lugar que ninguém sabe. Por quê? Porque o diabo estava louco para pegar o corpo de Moisés. Porque Moisés era servo de Deus. Ele teve um erro. Não viu a terra prometida. Mas ele era servo. Não houve profeta como ele. Então olha só, para ver o quanto Satanás deseja nos tocar. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Por isso nós precisamos estar em Cristo. Amém? Por isso nós precisamos estar em Cristo. Então Deus não há mudança nem sombra de variação. Nós podemos depositar toda a nossa fé em Deus e a nossa confiança.
Porque Deus, aquele que nos chamou, é poderoso. Aquele que nos prometeu é poderoso para cumprir até aquele dia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não falou por falar. Vou falar para enganar esses trouxas. Não, Deus não falou isso. Deus não fez isso, Deus não faz isso. O enganador é o diabo. Nosso Deus é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nele nós podemos depositar toda a confiança. Porque Ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Por isso nós celebramos hoje Ele aqui. Por isso nós trazemos à memória os feitos de Jesus Cristo por nossa vida. Amém, queridos? Então não seja... Olhe para a palavra. Olhe para a palavra. Você vai ver o que a Bíblia diz a nosso respeito. Nós somos valorosos para Deus. E Deus, muitas vezes na Bíblia, Ele chama o seu servo varão valoroso. Porque Ele vê, conhece quem... A própria palavra diz que Ele conhece aquele que são dele, que é dele. Amém? Em nome de Jesus, feche teus olhos por um instante. Nele, você pode confiar. Na sua palavra, você pode confiar. Aleluia. Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Nós lemos ali no Salmo 102, né? Porque Deus fez isso, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus fez aquilo, porque a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor dura para sempre. A graça de Deus é derramada abundantemente sobre nossas vidas. Deus é Senhor. Deus é Senhor. E a sua vontade está sendo feita. Mas se Deus no passado, Deus executava juízo rapidamente, agora Deus não faz nada? Não. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Deus está vendo tudo. Deus conhece tudo. E Ele sabe muito bem a vida que estamos vivendo nele. E Ele nos quer bem pertinho, íntimos dele. Deus só revela os seus planos só para os íntimos. Deus não revela para qualquer um. Nós é que somos humanos, nós falamos, contamos os nossos planos para qualquer pessoa. E depois nós ficamos agindo, que fulano parece ter inveja, fulano... Não, nós temos que contar os nossos planos para Deus. Na nossa vida, a intimidade com Deus nos faz com que Ele abra os seus planos para a nossa vida, para conhecermos. Aleluia, Senhor. Senhor, o Senhor é o Deus que vê o nosso coração, Pai. O Senhor é o Deus que esquadrinha o nosso coração, Pai querido. Ó Deus, Tu sabes, ó Deus querido, que o nosso desejo, a nossa vontade, Pai querido, é Te servir, ó Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Pai. De confiarmos em Ti a nossa vida plenamente, Pai Todo-Poderoso, como os homens do passado, como os heróis da fé, Pai Todo-Poderoso, diante de tantas dificuldades, ó Pai, diante de tantas provações, confiaram no Senhor e alcançaram, ó Pai. Mas a Bíblia diz que eles não alcançaram a promessa, Pai, mas a promessa está aqui disponível a nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, que o Teu Espírito Santo que aqui está, Pai, possa fazer com que a Tua palavra que foi implantada em nós, ó Deus, nesta manhã, Pai querido, porque eu creio que o Teu Espírito Santo está implantando esta palavra em nosso coração, Pai querido, para que nós possamos praticá-la, Pai Todo-Poderoso, integralmente, ó Pai. Não podemos deixar nada de fora, Pai querido. Ou servimos de todo o coração, ou não servimos ao Senhor, ó Pai querido. Ou somos um crente quente, tenhamos que ser um crente frio, ó Pai querido. Morno não podemos ser. Faça-se a Sua vontade, ó Pai querido. Abra o céu sobre este lugar, Pai. O Senhor nos contempla aqui nesta manhã, Pai querido. Esta mesa, Pai querido, está posta, ó Deus, para
celebrarmos a ceia, Pai, como o próprio Senhor Jesus nos ordenou, Pai querido, para que fizéssemos isso, ó Deus, trazendo à memória que Ele morreu no nosso lugar. A cruz que era para mim, a cruz que era para nós, ó Deus querido, Ele carregou. O pecado que eu deveria pagar, Pai querido, Ele pagou por mim, ó Pai Todo-Poderoso. Ele pegou todas as dívidas que pesavam contra a nossa vida. E ela foi encravada naquela cruz, ó Pai. E além disso, ó Pai querido, Ele tomou as chaves da morte, ó Pai, do inferno, Deus Todo-Poderoso. E nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Te engrandecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, no Salmo 90:12, Pai, diz a Tua palavra: ensina-nos a contar os nossos dias, ó Pai, para que encontremos um coração sábio, ó Pai. Ó Deus, para que possamos fazer a Tua vontade, ó Pai, sabendo que nisto, ó Pai Todo-Poderoso, o nosso caminho, ó Deus, será um caminho de prosperidade, ó Pai, de bênção e de vitória, para a glória do Teu nome, ó Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala sobre a instrução, como celebrar a ceia do Senhor. Porque ele dá instrução para a igreja de Corinto, que tinha alguns problemas, como todas as igrejas têm alguns problemas, não há igreja nesta face da terra que não tenha problemas, somente quando nós estivermos na congregação dos justos, lá nos céus, aí nós estaremos no lugar que nós podemos dizer que é santo. Porque ele diz assim, olha, que porque todas as vezes que comerdes esse pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo, do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém, queridos? Ele está dizendo aqui, olha, quem comer indignamente. O que é comer indignamente? É não saber o porquê disto, porquê desse pão, porquê desse suco. Eu não sou sabendo que se eu fizer isso sem reconhecer, eu vou só tomar um suquinho lá e comer um metzá, que chama isso aqui, né, um pão sem fermento. Não, mas não é só isso não. Isso aqui isso no mundo espiritual tem um valor tremendo. Amém? No mundo espiritual tem valor. Então nós sabemos o valor que isso tem. Então Jesus disse que na noite que foi traído, Ele tomou o pão, que está aqui, e tendo dado graças, o partir disso, isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E o nosso dia de celebrarmos é o primeiro domingo de cada mês. Podemos mudar um dia ou outro, mas é o primeiro domingo de cada mês. Pega a tua mão para cá, em nome de Jesus. Pai, aqui está, Pai querido, o pão, pedaço de pão que simboliza o corpo de Cristo e o suco que simboliza, ó Deus, o sangue de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário, ó Pai querido. A Bíblia diz que nós somos comprados por bom preço, ó Pai Todo-Poderoso, para que nós tivéssemos valor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai querido, que ao comermos deste pão e bebermos deste cálice, ó Pai querido, que tudo aquilo que está escrito em João capítulo 6, ó Pai Todo-Poderoso, toda a sua palavra se cumpra na nossa vida, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que eu lhe peço, ó Pai Todo-Poderoso, consagrando e abençoando, ó Pai querido, este cálice, ó Pai Todo-Poderoso, que contém o suco e o pão, Pai querido, para este fim, Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. E graças ao nosso Deus. Amém? Pode passar lá. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
Também. Você foi pra lá, o Silvio te acompanhou. Isso. Batido por mim, pelo meu viver, sonho o perdão, olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, batido por mim, pelo meu viver. O sangue, o perdão, teu grande olhar, a minha salvação. Aleluia. Meu Jesus, naquele partir estava todo o meu ser, batido por mim, pelo meu viver. Naquele partir estava todo o meu ser, batido por mim, pelo meu viver. E vive nos estranhos aqui. Glória a Deus, Ele vive, está vivo, assentado à direita de Deus Pai, nosso advogado justo e fiel. É um pedacinho pequeno, mas o simbolismo dele é muito grande. E que ao comermos deste pão, que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo 6, que quem come e bebe tem vida em si mesmo. Mas não é a nossa vida, é a vida de Cristo em nós. Você está participando do corpo de Cristo. Você está declarando que você é dele, ele vive em você. Como o apóstolo Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo está vivendo em mim. E as coisas que agora eu vivo para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Ele nos libertou e nos salvou, nos transportou do império das trevas para o império das luzes. E ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Vamos participar do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos. Aleluia. Aleluia.
se cumpra na nossa vida a palavra do Senhor, vai se cumprir, porque Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para nos abençoar. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. O se abriu para ensinar seu grande amor. Ó morte, onde está? Ressuscitou e venceu a morte, para sempre exaltar. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Dourado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Estremeceu, o se abriu, encerrar seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Cristo vive. Ele vive, ele vive, ele vive. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ó morte, onde está? Tragada foi a morte pela vitória. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Deus venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Você não tem preço, hein? Não se venda. Não seja um crente de R$1,99, porque você vale mais do que isso. Amém? Louvado seja Deus. Domingo que nós temos culto, quinta-feira tem oração. Não se esqueça, abra a tua boca, convide as pessoas para estar na casa do Senhor. Fala do amor de Deus. Não é você que faz a obra, é o Espírito Santo. Ele usa a tua boca para que você fale, para que você pregue, mas o poder vem do Espírito Santo, o convencimento vem do Espírito Santo. Amém? Não vem de nós. Não tenha vergonha de falar do Evangelho, não. Não se envergonhe de Cristo aqui na terra, não, porque senão ele vai nos negar lá diante dos anjos nos céus, hein? Ele mesmo disse isso. Aquele que se envergonhar de mim aqui na terra, eu vou negá-lo diante de Deus, diante dos seus anjos lá no céu. Amém, queridos? Que vivamos a nossa vida como o Tiago nos diz aqui. Leia o livro de Tiago, muito importante para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã maravilhosa, Deus Todo-Poderoso. Manhã, ó Deus, em que a tua palavra vinda dos céus, ó Pai, para ser implantada na nossa vida, para que por ela nós vivamos, ó Deus querido. A tua palavra que é a mesma, permanece para sempre, Pai. O Senhor que é o Deus que não muda e não há sombra de variação, Pai querido. O Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, teu Filho Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai Todo-Poderoso. Nós cremos, ó Deus querido, e nós te desejamos, ó Deus, de todo o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa o nosso mês de julho, Pai querido. Que seja um mês extraordinário, ó Pai, apesar de todas as dificuldades deste mundo, ó Pai querido. Mas nós cremos, ó Deus, num Deus que está aquém de tudo isso que está acontecendo, ó Pai querido. E que o Senhor, ó Deus, é um Deus que abençoa o seu tempo, o seu povo, a tempo e a fora de tempo, ó Pai. Assim como o Senhor envia a chuva a tempo e a fora de tempo, ó Deus, para abençoar a nossa terra, Pai querido. Em nome de Jesus, ó Pai amado, que o teu nome seja exaltado e glorificado em nossa vida e através da nossa vida, Pai querido. Abençoa, Senhor, entra naquelas casas, ó Pai, onde a tua palavra chegar, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa fazer uma grande obra para a glória do teu nome, ó Deus querido. Meu Pai, colocamos todas aquelas vidas que nos pediram oração nas tuas mãos, ó Pai. O Senhor conhece a cada uma delas, Pai querido. Colocamos a vida da Claudete em tuas mãos, em oração também, Pai Todo-Poderoso, para que o Senhor faça uma obra na vida dela, Pai querido, obra de milagre, Pai querido. Que seja extraordinário, ó Deus querido, para que as pessoas creem que é o Senhor, ó Pai Todo-Poderoso, porque o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, continua abençoando esta igreja, Pai querido. Nós te louvamos, ó Pai, te entronizamos, te agradecemos por todas as coisas, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, hoje e para todos sempre, Senhor. Eu despeço os teus filhos e envio de volta para os seus lares, ó Pai querido, abençoando o domingo de cada um, Pai querido, em teu nome, ó Pai. E declaro sobre ele, ó Pai, sobre cada vida, sobre cada lar aqui representado, ó Pai querido. Ó Deus Todo-Poderoso, eu declaro que o amor do Senhor, o Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje, para todos sempre. A igreja diga amém
Graças a Deus. Vamos aplaudir novamente o Senhor Jesus. Aleluia. Antes de ir embora, cumprimento o seu irmão, profetize uma bênção na vida dele, na semana dele. Não se esqueça, Deus os ama e eu os amo também.